amanhã. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Se quiser. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que a sua quinta-feira seja ótima. Estamos entrando em campo no seu rádio com o timaço de Carlos Batista para melhor informar o rádio esportivo de Campinas, região e do planeta. Vamos juntos, até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani inicia reformulação visando a Série B do Campeonato Nacional. Volante Iago Henrique deixa a equipe após 5 jogos e acerta retorno para o CSA. Por outro lado, diretoria busca novo lateral e coloca Heitor do Internacional no radar. O jogador atuou no Paulistão pela Ferroviária. 6 jogadores da Ponte estão pendurados na última rodada da Série 2. Amaral, Luiz Felipe, Jean Carlos, Guipira, Dudu e Eliel estão com 2 amarelos. Se forem advertidos contra o Noroeste, não ficam à disposição no primeiro jogo do mata-mata da Série 2. Fluminense vira sobre o Flamengo e conquista a Taça Guanabara e aumenta a pressão em cima de Vitor Pereira. Depois do título, o Flu prepara a apresentação de Marcelo hoje à noite no Maracanã. Conmebol confirma que a final da Libertadores será no Maracanã desta temporada 2023. A partida decisiva está marcada para o dia 11 de novembro. Já a Sul-Americana terá a final disputada em Montevidéu, no Uruguai. Liga Espanhola apresenta nova denúncia de racismo contra Vinícius Júnior do Real Madrid. O brasileiro foi chamado de macaco no último domingo na partida contra o Betis. É a 7ª denúncia apresentada pela Liga Espanhola na temporada. Bandeirantes. 971021493. O WhatsApp é à sua disposição. Participe do programa. Mande a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, seu elogio. 971021493. WhatsApp da Band à sua disposição. É matador dentro da área. Nossa área na Rádio Bandeirantes.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o clássico ontem no Rio de Janeiro, Maracanã, que valeu o troféu da Taça Guanabara para o Fluminense, que de virada venceu o Flamengo por 2-1. O Fluminense jogou com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz, depois Pirani e Alexander, André Martinelli, depois Alain, Paulo Henrique Ganso, depois Giovani, Joe Arias, Keno, depois Lima e Cano, depois Felipe Melo. Já o Flamengo de Matheus Cunha, Pablo, Rodrigo, Caio e Léo Pereira, depois Fabrício Bruno, Mateuzinho, Igor Jesus, depois Ayrton Lucas, Gerson, Matheus França, depois Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Arrascaeta, depois Vidal, Gabigol, depois Mateuzão. Os gols do jogo: o Flamengo abriu o placar com Everton Cebolinha aos 18 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Cano empatou para o Fluminense. Pirani, aos 40 minutos, definiu a vitória do Flu, que fica, portanto, com o título da Taça Guanabara. A arbitragem no Maracanã foi de Graziane Maciel. Vitória do Flu. Fluminense 2, Flamengo 1. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Caput, deixa eu molhar as palavras aqui porque tem muita mensagem para ler. Bom dia, CH, o bate pesado ou sincero? Eu tento ser o mais autêntico possível. Às vezes não dá, viu, gente? Às vezes você... Antigamente eu era 100%, sem filtro, mas hoje não. Hoje você vai ficando mais velho e vai percebendo que nem sempre vale a pena ser sincero, né? Às vezes o melhor é o silêncio, em algumas circunstâncias. Mas eu continuo tentando ser o mais sincero possível com as minhas opiniões. Será que a Ponte vai aprender a jogar o mata-mata na Série A2 se jogar assim contra o Brasil? Como contra o Brasil, né? Vai passar vergonha na Série 2 do Divaldo. Olha, o que me assustou foi a falta de amadurecimento do time, de experiência. Não era jogo, apesar de ser muito importante, para ter o comportamento que o time teve. Achei que foi muito abaixo. Emocionalmente, psicologicamente, o comportamento dos caras. Os caras jogaram nada. E olha que, com todo respeito, jogaram só contra o Brasil de Pelotas, lá no Sul. Não tem nada. Esse clima que foi criado, né? Casa cheia, pressão, essa coisa toda, vai acontecer na próxima fase, na Série 2. E se o time não estiver preparado, vai ficar complicado. E outra coisa que me chamou a atenção é o Hélio não ter detectado algumas situações muito claras para quem estava assistindo o jogo. Tinha que ter mexido ainda no primeiro tempo. Eu faria dessa maneira. Mas cada um tem a sua opinião.
CH, já está virando palhaçada esses casos de racismo com o Vinícius Júnior. O problema é que ninguém faz nada quanto a isso. Deveria ter uma mobilização mundial. Se isso não acontece, me leva a acreditar que o mundo é racista. O que acha? Olha, eu acho que todo mundo tem que tomar posição. Todas as vezes que isso cai aqui para discutir, eu faço a minha parte. Eu falo e combato. Agora, para resolver o problema, é muito difícil resolver. Mas você minimiza. Como? Punindo. De maneira exemplar. Então não adianta ficar falando. Tem que, enquanto não tirar ponto do clube, estou falando sério. Ah, mas o clube não tem culpa. Se você não for radical, você não corta o mal pela raiz. Nesse caso, nojento de novo, uma coisa baixa, uma coisa indecente, uma coisa impensável nos dias de hoje, continuar acontecendo isso, alguém tem que fazer alguma coisa. E na minha modesta opinião, tem que ter punição exemplar. É assim que eu penso. O Real Madrid tem outros jogadores negros, porque só com o Vini acontece isso. Carlos de Água não sei responder. Ele é o que mais sofre, talvez porque ele seja o melhor jogador do time, o mais famoso. Não sei. Que vergonha, a Ponte eliminada. Imagine o nível na Série A2. Bom, enfim, vamos torcer para que na Série A2 a Ponte consiga vencer os mata-matas aí que estão prontos para acontecer. Como chega inteiro para a bola esse Cano, em boa técnica, mais uma condição física, psicológica diferenciada, dá tapa na pelota com a direita e com a canhota de jeito ou do jeito que quer. 4340, manda seu nome, cara. Quero saber quem você é, quem mandou a mensagem, tá bom? Para registrar aqui. Aqui é o Batata. Fala, Batata. Ontem você sumiu daqui, hein? Na próxima fase tem um time que seria melhor para a Ponte pegar? Abraço. Não. A Ponte tem, para mim, time para vencer todos. E aqui fica meu respeito ao Noroeste, ao Novo Horizontino. A Ponte tem que jogar futebol. Agora, se tiver o comportamento emocional que teve contra o Brasil, morre no próximo confronto. Esse tipo de comportamento foi decepcionante. O Alexandre Balista está dizendo: penalizar o time não resolve. Se resolvesse, não teríamos brigas de torcida há anos. Tem que identificar e processar. Alexandre, qual que é o prejuízo? Só de tirar do campo? Eu estou falando de coisa diferente. Para mim, o crime de racismo ele é mais grave do que as brigas que saem de torcida. Cada um acha de uma maneira. E são coisas diferentes. Então, por que tem que punir o clube? Porque o clube tem que criar mecanismo para identificar na hora o cidadão que faz o que faz. Na hora. Lembra numa situação que nós tínhamos nos campeonatos passados? Que se o clube não achasse o infrator, ele perdia mando de jogo? Não resolveu? Lembra aquela coisa de jogar copo de cerveja? Não acabou isso? Você veja, o campo do Corinthians, o campo do Palmeiras, as numeradas, a torcida fica muito próxima. Acontece mais alguma coisa? Por quê que não acontece? Porque no início, quando as arenas foram inauguradas, que era uma novidade para nós brasileiros, estávamos acostumados a estádios com grade, lembra disso? A maioria tem grade para dividir o gramado com a arquibancada. Agora as arenas, ela tem a liberdade. O Maracanã é assim, o Mineirão é assim. Não acabou esse problema? O estádio do Atlético Paranaense. Porque se criou um mecanismo que foi o seguinte: se jogar coisa para o clube perder mando dentro do campo, a identificação é imediata, o cara é tirado e o clube não é penalizado. Eu tô dizendo, tem que ser criado um mecanismo de punição. Então o cidadão foi lá, xingou, cometeu um ato de racismo, tem que acontecer a identificação imediata, esse cara tem que ser tirado do estádio e preso. Preso. Encaminha para a polícia militar. E qualquer um pode dar voz de prisão nesse caso. Então, eu estou dizendo que tem que ser punido o cara que faz isso, ou a pessoa, né? Então, isso é muito triste como o ser humano vê que isso acontece e cada vez está aumentando ao invés de diminuir. Rogério de Valinhos, um grande abraço para você, você que mandou a mensagem anterior.
Juninho do Proença, informações dão que tem 3 meses de salários atrasados dos jogadores da Ponte. Escuta, amigo, eu não tenho essa informação. Tá? Isso aqui que você está mandando para mim, nós já checamos e não bate com a informação que você está colocando aqui, tá bom? Sim, preso. Foi isso que eu quis dizer. Então, estou falando de cana, tem que processar. Tudo que você está falando, eu estou falando aqui, mas com outras palavras. Tem que meter em cana os caras. Tem que mudar a lei. Né? Esses políticos que só fazem arranjo para benefício próprio, eles tinham que olhar para essa situação que é grave e tomar providência. Muda a lei. Muda a lei para você ver se não diminui o negócio. Tem que punir. Tem que punir os caras. É cadeia nesse bando de cafajeste, entendeu? Cadeia, não tem conversa. Eu não vou ler a sua mensagem aqui, você está dizendo que eu estou fazendo mimimi aqui, porque você não identifica. Manda seu nome aqui que eu vou ler a sua mensagem. E você vai perceber que 95% vão estar contra o que você escreveu aqui, tá bom? É muito fácil falar quando não é contigo, né? Muito fácil falar. Não é mimimi, não. Essa história é muito séria, gente. Muito sério. O negócio de racismo é muito sério. Guarani começou bem a preparação para a Série B. Só com as dispensas. Só falta sair o Nicolas Careca. Um abraço, Gustavo. Vamos seguir com o programa, Capucci? Então vamos lá. 11h45 agora. É hora do Bugre da Band. Vamos com o boletim do Guarani desta quinta-feira em Campinas. Fala, Bolis! Informações do Bugre, o Guarani que voltará a campo nesta sexta-feira e encerra hoje a preparação para enfrentar a Portuguesa amanhã no Brinco. O zagueiro Luciano Castan e o atacante Bruno José, suspensos, não ficam à disposição para a primeira fase da Taça Independência. A principal novidade pode ser a presença de Bruno Mendes. O centroavante foi regularizado e fica disponível para a comissão técnica. Ele não joga desde novembro, quando deixou o Cerezo Osaka no Japão. Agora falando de mercado da bola, Iago Henrique rescindiu o contrato com o Bugre para retornar ao CSA. No Bugre foram apenas 5 jogos, mas o volante não empolgou e foi liberado. A diretoria não descarta novas saídas como o do lateral Lucas Marques e dos atacantes Nicolas Careca e Genison. Por outro lado, o lateral Heitor, de 22 anos, pode ser uma das novas opções na lateral direita. O atleta pertence ao Internacional e jogou o último Campeonato Paulista pela Ferroviária. O Guarani começou o processo de reformulação, está atrás de um lateral direito. A reportagem do site carlosbatista.com.br já apurou o Heitor, jogador do Internacional que estava na Ferroviária, é um jogador que interessa, mas não está fechado ainda. O Guarani deve contratar um lateral direito. Essa é a informação que nós apuramos. Tem muita gente saindo e com certeza muita gente vai chegar, né? Definitivamente no ataque as peças devem chegar. Agora, que nível? Porque tudo que for pensado nesse momento tem que esperar domingo. Até domingo tem a definição de quem será o novo comandante do Guarani. Ou o CA que vai vencer, se o A ou o B. A partir daí tem que pensar, primeiro, vai continuar o Pastana? Beleza. Continuou o Pastana, efetivamente vai acontecer aí a decisão de quem vai ser o técnico do time e a comissão técnica. De repente pode ser até o Moisés Moura. Ninguém sabe ainda. Fato é, tem que esperar até domingo. Porque muita gente pergunta. Carlos Henrique, o que você acha desse? Eu não acho nada. Primeiro precisa, né, vencer a eleição. Quem vencer a eleição, a gente vai tentar sabatinar para entender o que eles pensam. Qual é o conceito. Aí para dar o próximo passo e tentar aí conjecturar, formar, tentar descobrir quem vai ser o novo técnico do Guarani. 11h48 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Agora o Leandro Bolis está chegando com o boletim desta quinta-feira da Ponte. Fala, Bolis. Informações da Ponte Preta. A Macaca se prepara para enfrentar o Noroeste sábado, 15h no Majestoso. A partida vai encerrar a primeira fase da Série 2 do Campeonato Paulista. O técnico Hélio dos Anjos não vai contar com Matheus Jesus, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, Arthur fica à disposição e pode ser escalado.
A comissão técnica ainda avalia quais jogadores serão aproveitados, porque 6 estão pendurados com 2 cartões. São eles: Felipe Amaral, Dudu, Gui Pira, Jean Carlos, Eliel e Luiz Felipe. Se um desses for advertido, não participará do primeiro jogo do mata-mata. Aliás, a Macaca tem o primeiro lugar assegurado na competição e vai conhecer o seu adversário das quartas justamente neste fim de semana. O campeão da Série 2 fica com R$280 mil de premiação, enquanto o vice fica com 200 mil. A diretoria ainda lamenta a saída da Copa do Brasil, porque a equipe deixou de faturar R$2.100.000. Bom, como eu disse no meu destaque aqui, eu vou ler mais uma vez, porque tem muita gente pendurada, viu? Então vamos ver aqui, não é? Vamos ver aqui quem que tá pendurado. Amaral, Luiz Felipe, Jean Carlos, Gui Pira, Dudu e Eliel. Provavelmente esses caras não vão entrar em campo. De qualquer maneira, o Hélio dos Anjos não decidiu, não é o que vai fazer, porque o time só joga no final de semana, no sábado à tarde, e deve a Ponte entrar com um time alternativo. De qualquer maneira, é o Hélio que vai decidir. Por falarmos em Hélio, após a última partida, ele concedeu entrevista coletiva e a gente vai pensar mais alguns momentos dessa entrevista coletiva. Fala Hélio dos Anjos aqui na Band. Eu não gostei disso. Personalidade de jogo. Nós não tivemos. Personalidade de jogo, imposição técnica, tática e física. É de responsabilidade minha tudo. Você entende? Nós não competimos, nós apanhamos. Eu não estou falando que o Brasil bateu, saiu, não, nós apanhamos. Você entende? Porque você ter um zagueiro com a cotovelada, um volante com a cotovelada, você entende? É sinal de que o outro está querendo mais. Isso não é o melhor método. Mas essa agressividade que o Brasil impôs, que levou o Brasil a ganhar e nos deixou numa condição de passar por vergonha, porque aquele último lance aqui do jogador rodopiando, rodando com a bola, rodando e a gente assistindo, eu não admito isso dentro do meu time e eu não aceitei. Os jogadores sabem, os jogadores me conhecem, sabem como é que eu sou. São 57 jogos comandando esse grupo e esse grupo naturalmente vai reagir muito bem para o resto da temporada. Eu quero deixar a mensagem seguinte: eu iniciei minha carreira numa cidade de origem alemã, Joinville. Eu moro hoje em Florianópolis, né? É uma cidade também, hoje, não só os açorianos, né? Uma cidade de múltiplas. Hoje o gaúcho mora muito lá, o paranaense, né? Eu moro em Santa Catarina, moro em Florianópolis. Eu trabalhei muitas vezes em Caxias do Sul, foram 5 vezes em Caxias do Sul, uma cidade de origem italiana. Minha filha é casada com um rapaz de origem italiana, e eu vejo que esse processo ele é praticamente impossível de resolver no Brasil. Eu vejo dessa forma, praticamente impossível. É muito simples. Tá? Parece que o Hélio dos Anjos está criando nesse momento como se ele fosse uma vítima. Eu não me vejo como vítima, eu tenho uma cabeça muito boa, sabe? A origem desse negrão aqui é lá do norte de Minas, é lá do interior. E outra coisa, eu nunca vendi a minha alma para trabalhar no futebol. Eu tenho 38 anos de carreira, não tenho qualquer rabo preso. Isso que para mim é que faz. Então, eu tenho que continuar a minha carreira. Realmente tenho orgulho da minha cor, realmente tenho orgulho das pessoas que eu relaciono dessa cor e também dos brancos. Muito orgulho, muitos amigos. Futebol é isso, né? E, acima de tudo, consciente de que, infelizmente, o Rio Grande do Sul fica marcado com isso. Porque não é a primeira vez, você é jornalista, você acompanha, e não vai ser a última, vai acontecer. Só que esse negrão aqui tem muita coisa boa na vida, tem família, tem filho, tem neto e tem, acima de tudo, dignidade. Eu não vou fazer nada, sinceramente, porque não vai adiantar nada, você entende? Amanhã, até colegas seus vão falar que eu estou criando uma de vítima, porque essa é a realidade. Até colegas seus vão falar que é vítima, que está criando uma de vítima. Tá? Ninguém está aqui tirando os méritos do Brasil. Nós estamos aqui pensando, você entende, numa coisa que não vai mudar no país. Não vai mudar. Entra presidente A, presidente B, presidente C, você entende? Não muda, porque não tem verdadeiramente punição. Na Europa não está tendo. Nós vamos querer isso no Brasil? É punição. Não estou falando punir Brasil, nada. É punição. Agora, o treinador que está sendo ofendido ter a orientação do quarto árbitro e do árbitro de campo, que eu tenho que identificar o cara, pô, velho,
Certo? Mas o árbitro do jeito que ele apitou, caseiro como ele foi, você entende? Incompetente no manuseio do jogo, 8 cartões amarelos, você entende? No primeiro tempo, aí sabe o que vai fazer? O CNM vai fazer? Que a culpa é dos jogadores. Eu já participei do simpósio da Federação Paulista de Arbitragem. Fiquei 2 horas conversando com eles, recebendo orientação da Ana Paula, recebendo orientação da Silvia, que são as coordenadoras lá. Você entende? Hoje eu recebi umas informações da CBF, pelo amor de Deus, eu não posso nem levantar do banco. Você entende? Não posso nem levantar do banco. Cada coisa, eles isso aí, o juiz, aí protege o juiz. Aí você não pode falar com o juiz, o árbitro reserva, ele é da casa. O árbitro reserva é da casa. Então, ele leva tudo o que também interessa a diminuir a nossa participação. Eu não sou nenhum menino, sabe? Eu participo mesmo, eu falo, eu grito, eu questiono a arbitragem, é o meu jeito, você entende? Então, o que nós temos que pensar? Você entende? Que amanhã o CNM desse dia deu uma entrevista que não pode falar nada com o juiz. E aí, CNM, o que você fala com o seu juiz quando ele erra? Já tivemos 2 erros no Campeonato Paulista. Você entende? Nós tivemos 2 erros no Campeonato Paulista que eu caí de costas. Você entende? Aí você é questionado porque meu time é ruim, eu não sou bom, eu sou ultrapassado, eu sou isso, eu sou aquilo, e a arbitragem, porque esse árbitro, inclusive, é meu conterrâneo, é de Minas, você entende? Mas ele voltou a ser o árbitro que ele foi em 2021. Manda a CNM olhar ele em 2021, sabe? Ele fez um 2022 bom. Eu falei isso para ele. No aquecimento, eu passei, eu falei para ele. E ele está começando o 2023 como ele foi em 2021, totalmente caseiro. E essa é uma realidade, que eu não vou aqui também falar que tudo isso foi o responsável. O responsável foi nós, o responsável foi o Hélio dos Anjos. Você entende? Eu não posso tomar um gol de bola parada do jeito que eu tomei. E eles sabem que eu cobrei, porque ontem no treinamento de bola parada nós tomamos 3 gols. E nunca aconteceu isso. Nós tínhamos 10 jogos sem tomar gol de bola parada. Então, nós erramos, propiciamos a grande vitória também do Brasil. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan da Aruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Bora lá então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando que ontem pela Liga dos Campeões da Europa, o Milan se classificou para as quartas de final após empatar por 0-0 com o Tottenham na Inglaterra. Quem também se classificou foi o Bayern de Munique, que venceu o PSG por 2-0 na Alemanha. Ontem, pela Copa do Brasil, o Bahia garantiu vaga na terceira fase ao derrotar o Camboriú por 1-0. Quem também se classificou à próxima fase foi o Remo, que venceu o São Luís por 2-1. Também pela Copa do Brasil, o Tombense garantiu classificação ao vencer o Retrô por 1-0. Ontem, no Clássico Carioca, o Fluminense bateu o Flamengo por 2-1 e ficou com o troféu da Taça Guanabara. Na Copa Libertadores da América, ainda na pré-Libertadores segunda fase, Milionários e Atlético Mineiro, na Colômbia, empataram por 1-1. O jogo da volta acontecerá na próxima semana no Brasil. Destacando que hoje temos Copa do Brasil, Náutico e Vila Nova vão se enfrentar. Hoje também pela segunda fase da Libertadores, Fortaleza e Cerro Porteño. O primeiro jogo, a partida será realizada em Fortaleza. Hoje também é dia de Campeonato Carioca, tem Vasco e Bangu. Lembrando que também hoje, pela Copa do Brasil, jogam Botafogo de Ribeirão e São Raimundo de Roraima. Esse jogo acontecerá em Ribeirão Preto, assim como 9h30 com portões fechados na Vila Belmiro, tem Santos Iguatu do Ceará. Lembrando que amanhã o Bugre volta a campo pelo Troféu Independência, 8 da noite no Brinco pega a Portuguesa. E também destacando que a Ponte Preta
no sábado, recebe o Noroeste pela última rodada, primeira fase do Campeonato Paulista da Série 2. A Ponte já está classificada, tem a primeira colocação garantida e nesta rodada vai conhecer o seu adversário das quartas de final. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que a sua quinta-feira seja fantástica e amanhã a gente volta com mais um Nossa Área, sempre às 11h30 da manhã. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170.